A velha política voltou a dominar o cenário, são os caciques políticos que continuam dando as cartas, inclusive a gente vê o próprio presidente da República se filiando ao partido de Valdemar Costa Neto, que foi preso no Mensalão. O que lhe garante que você, se apresentando como novo, vai conquistar o voto do eleitor brasileiro? Tem duas versões do novo, né? Eu sou o caçula aí dos presidenciáveis. A Constituição Federal garante que quem tem 35 anos é nato, né, brasileiro nato, pode concorrer à eleição, à vaga de presidente da República. Então, eu tenho um novo de mudança de mentalidade, um novo de idade, mas eu não vim com essa promessa. Você começou a pergunta como se eu fosse o novo da política. Eu sei que existe um esforço muito grande de colocar nas costas do pré-candidato ou um candidato à presidência ou até um eventual presidente de querer promover uma política nova. Isso não é verdade. O problema da eleição é que a gente quer criar um discurso proselitista, um discurso com prolixidade para ver se enrola as pessoas. Não tem como alguém sozinho entrar e resolver um problema que a gente tem mais de 100 anos de política que está arraigado numa estrutura. A gente não tem essa promessa, tá? A promessa é o seguinte, a promessa é ser disruptivo, não enforcar a velha política, não ser contra o sistema. Porque você observa o seguinte, quando você é contra algo, você é anti alguma coisa, você para de edificar o que precisa ser edificado. É igual o hater na internet. Quando ele não constrói nada, ele tem tempo hábil, tempo suficiente para ficar atacando as pessoas. Então, você vê várias pessoas com essa promessa ela é vazia. Ah, vamos atacar a velha política. Como que você vai atacar o sistema de 100 anos? Você tem que aprender a construir. Se Bolsonaro fez essa promessa, você viu que ele não cumpriu. Eu vou te dar um exemplo. Pergunta para qualquer pessoa que gosta do Bolsonaro, ele não concluiu uma única obra que ele começou. Ele não tem uma única obra dele no governo dele. Alguém vai falar, mas ele está terminando a da governo da Dilma. Não, a gente tem 20 mil obras paradas. Então, assim, ao invés de você ficar querendo combater um sistema, por que não termina 20 mil obras? Por que não acelera 100 mil projetos, né, que pode ir para a fase de execução? Isso eu estou falando só de infraestrutura. Então, assim, isso é uma balela. Tem um negócio na cabeça do ser humano chamado balelômetro. Todo mundo, quando ouve algo, eu mesmo não me comprometo, nem que você falasse para mim, vai crescer 2 pontos na pesquisa. Não interessa, não vou comprometer com algo que não existe. Então, a nossa intenção não é peitar a política, mas é mostrar que tem como a gente, sangue novo, construir coisas novas. E eu tenho certeza que, às vezes, o desânimo que políticos antigos carregam, você, né, nessa reciclagem, essas pessoas podem se levantar e começar a pensar diferente. Então, não se muda a regra do jogo para quem está chegando. O atual governo tentou 2 anos fazer um governo dele mesmo. E aí tem uma maldição na nossa legislação eleitoral chamada reeleição. Essa é uma maldição que o Fernando Henrique conseguiu implementar no sistema eleitoral brasileiro. E essa maldição garante o seguinte, que qualquer cargo de executivo no país só consegue governar por 1 ano. O resto é renegociando a próxima candidatura. E aí a gente continua empurrando o Brasil com a barriga, e a gente não tem um projeto de país. E aí vem esse tanto de conversa mole que a gente já cansou. É por isso que eu cansei como cidadão e estou aqui para ajudar a avançar nesse assunto. Mariana. O senhor, então, caso consiga se eleger, não concorreria à reeleição? Mais que isso, eu vou ofertar a reeleição, que essa é uma dádiva que todo presidente da República tem nas mãos. O Fernando Henrique, que sacou desse instituto, foi muito bem quando, né, o Plano Real deu certo. Então, ele entrou na cabeça de todo mundo e falou, vou fazer aqui um saque e eu vou me reeleger. Conseguiu o apoio do Congresso e se reelegeu. O problema é o seguinte, todos os presidentes, essa vai ser a primeira vez que o presidente não consegue se reeleger, esse atual presidente. Então, a Dilma se reelegeu, o Lula reelegeu, o Fernando Henrique reelegeu. Você está dizendo que o Bolsonaro não vai se reeleger? Nem ele, nem o Lula vai sentar na cadeira de presidente da República. Nenhum dos dois. O Brasil tem jeito, as pessoas vão perceber que essa polarização é uma idiotice criada pelos dois. Os dois são personagens de um desenho animado que a gente assistiu na nossa infância, chamado Tom e Jerry. O Thomas é alguém que quer destruir a casa, e o Jeremy, na verdade, é o rato que quer destruir a casa. Inclusive, uma falta de respeito, nenhum dos dois estarem presentes aqui num evento tão brilhante como o Correio Brasiliense, né? O jornal mais antigo do Brasil não teve o prestígio dos dois
pré-candidatos que aparecem em primeiro lugar nas pesquisas. Qual que é o medo deles de estarem aqui? O Bolsonaro já falou que só vai participar de debate se for para o segundo turno. Ele está pedindo para não ir para o segundo turno. Não só isso, depois a gente comenta. Mas é o seguinte, qual que é a oferta? A gente pode falar de reformar um país, mas se a gente não reformar, tem uma mãe, né, dentro do Congresso, dentro do Parlamento, existe uma fala que é a mãe de todas as reformas, é a eleitoral. O presidente que tiver coragem de ofertar a própria reeleição, ele consegue mover a reforma eleitoral. Quando você conseguir entrar nisso, o país começa a reformar, de fato, né, a questão tributária. A previdenciária foi empurrada para a barriga, as 520 semanas, que são 10 anos, né, queriam reformar, o Guedes queria entrar nisso para os próximos 30 anos, nós vai ter que discutir daqui 2. A gente tem uma Constituição inchadíssima, você pega a Constituição Federal Americana, baixa o PDF das duas, eu te desafio a fazer isso agora, enquanto está acontecendo isso aqui, para você ficar assustado. Todo mundo me pergunta, todos os dias, o que você vai fazer com o STF? Não vou fazer nada, o STF é um poder que tem que ser respeitado e promovido, mas tem uma coisa que está errada. A Constituição Americana tem 13 páginas de PDF, a Constituição Brasileira tem 498. Eu faço um desafio aqui nacional, nenhum parlamentar, nenhum ministro do STF, ninguém conhece a Constituição Federal de fato. Você pega alguém que vai estudar para concurso público, ele passa mal, porque é tanta coisa, é tanto dispositivo, e a gente não tem um STF querendo governar, a gente tem uma Constituição inflacionada. E aí a gente precisa discutir isso, não, talvez não para os próximos 4 anos, mas a gente não pode virar essa década sem ter uma nova Constituinte. Então, são coisas que, para acontecer todas essas coisas, a gente precisa de uma única reforma, a eleitoral. Pergunta para os deputados e senadores se eles querem fazer reforma eleitoral. Não querem. Por que não querem? Porque é todo mundo amarrado, é um sistema de freio contra peso. E aí, eu não só sou contra, mas eu já vou começar o discurso a partir de agora e me empenho a ofertar a reeleição. O Brasil passa por um momento muito complicado, né? A gente está vivendo aí uma inflação altíssima, juros altos, recessão, desemprego, mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho, sem perspectiva de retomada do setor produtivo e do consumo a curto prazo. Como é que você pretende, como presidente, recolocar o Brasil nos trilhos do crescimento, domar a inflação, baixar juros, criar emprego, distribuir renda e diminuir a pobreza? O Brasil voltou ao mapa da fome. Sim. O Brasil não tem que voltar para o trilho, ele está no trilho, só que ele está parado. Porque essa ideologia... Parado há muito tempo, né? A gente só vê... 10 anos parado numa estação. Exatamente. Então, como você já usou trilho, eu nem vou usar outra analogia. O Brasil é uma locomotiva, né? Deve ter 30 mil quilômetros de linha férrea aí no país. E é muito interessante que o Brasil está parado no tempo por causa de ideologia. Então, tem uma ideologia linda, que é a socialista. Alguém fala, não, é comunista, é a mesma coisa. Essa ideologia ela tem vaga para todo mundo, mas ninguém quer esse negócio. E quem prega isso está lá do outro lado, na ideologia capitalista. Aí alguém fala, agora você vai falar mal do capitalismo? Não, vou falar só a verdade. O capitalismo é o melhor sistema econômico do mundo, só que não tem vaga para todo mundo e ponto final. Hoje, as 5 famílias mais ricas do Brasil, elas possuem o patrimônio equivalente a 100 milhões de brasileiros. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos seguir esse modelo socialista que quebrou Venezuela, que matou 200 milhões de pessoas em volta do mundo, com a antiga União Soviética e companhia, ou a gente vai seguir um modelo capitalista que também mata. Porque se não tem vaga para todo mundo, vai ter um problema. O que nós vamos fazer? Desde o dia 1º de maio, eu já venho exercendo isso e venho propondo isso para o Brasil, é o chamado governalismo. Se você falar assim, reforma aqui, arruma aqui na educação, isso não vai mudar. O que a gente tem que fazer é ativar as pessoas. Você falou uma expressão que quem tentar fazer isso vai criar um buraco sem fim, que é distribuir renda. A gente tem que parar com esse assunto. A gente não distribui renda, a gente ativa a renda. Se a pessoa não for um ponto de ativação de renda, ela vai sempre ficar esperando alguém ficar repartindo o bolo. O nível de endividamento do Brasil em relação à arrecadação hoje é quase 80%. Mas você reparte o bolo gerando emprego. E isso, qual que é o maior movimento social da história? Criando Quando você emprego. tem crescimento, você tem emprego e você distribui renda. E o que você tem que fazer? Lógica. É por isso que você tem que ativar brasileiros. Você tem que ativar a economia. E como que ativa a economia? A economia é só uma teoria imaginativa, você ativa é gente. Quando você fala, vou mudar a economia, você não muda. Escrever alguma coisa num papel não vai mudar nada. O que você tem que fazer é, todos os anos, promover milhões de brasileiros a assumirem a própria vida. Mas as pessoas que não dão conta, a gente ajuda. Mas a gente tem que fazer a maior escalada social. O que o Luiz fez, não, estou tirando milhões da pobreza. Na verdade, ele tirou trilhões da pobreza.
O discurso era um, ninguém entendeu. Estava tirando dinheiro para sustentar outro tipo de ideologia, né, que ele segue, que essa é a única pauta dele. O Brasil até hoje não enxergou isso. O Bolsonaro tentou ser presidente da Câmara dos Deputados, vou terminar a resposta. Ele ganhou 4 votos. O Bolsonaro não conseguia ser nem presidente da Câmara. Ficou lá 27 anos, aprovou 2 projetos. E hoje é o presidente do Brasil por um único motivo. Porque o Brasil tomou um nojo tão grande do Lula e do PT que falou assim, ó, não queremos saber de mais nada. Quem que é a pessoa que está aí? Sobrou o Bolsonaro, então põe o Bolsonaro. Só que a gente não está condenado a ficar com esses caras. Então vamos retomar o emprego. O maior movimento social da história gera emprego. Emprego gera onde? Com empresa. No Brasil são abertas 1,4 milhão de empresas por ano. Só que até o 3º ano, após a abertura, 87% delas se fecham. Não faz sentido isso. A gente não tem cultura, nem na educação básica, nem no ensino médio, que a gente ensina as pessoas a terem uma profissão. A gente ensina uma pessoa por 13 anos úteis, do ensino fundamental até o médio, para ela se formar numa graduação X, para depois ela pegar o diploma dela e enfiar lá no Uber. A gente tem 50% das pessoas que entram na educação superior, numa faculdade, e 50%, do tanto que entra, 50% termina. Dos que termina, 50% entra na profissão. Você é formado em jornalismo e mais outra coisa? Economia. Você ganhou dinheiro com economia? Não, porque eu sempre fui jornalista. Ok. Você fez isso, muito bom. Você tem duas graduações. Se você perguntar para o brasileiro, hoje a gente tem 5% dos brasileiros formados. O ensino superior em graduação já mostrou que não vai resolver o problema da nossa economia. Você falou que tem 12 milhões de desempregados. E eu vou te garantir uma coisa, não falta emprego. Isso é um negócio que parece até uma loucura. O Brasil é o 3º maior exportador de alimento do mundo. A gente alimenta 1,5 bilhão de pessoas. Como que tem 35 milhões de pessoas passando fome no país? Se a gente é o 3º maior de 193 países, não faz sentido isso. O que a gente tem, de fato, na política nacional? Gente que é politiqueira e que não quer resolver problema. Quando você pergunta assim, por que não fez uma ponte lá no Amapá? Aí alguém fala, é porque tem pouca gente, o CAV, que é o custo de aquisição de voto, por política pública, não por compra de voto, mas o CAV, que é o custo de aquisição por voto, você olha, por que eu vou fazer uma ponte sendo num lugar que eu não vou ter retorno? Esse é o tipo do Brasil. Então é o seguinte, como que a gente vai fazer? Mesmo país que, por exemplo, deixa mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, porque obra debaixo da terra não é vistosa, não dá volta, né? E outra coisa, você falou num assunto que a gente tem que tocar, e o Brasil, para se tornar uma grande potência, que já beirou o 5º lugar de nação mais próspera da Terra, e eu acredito que até 2032, se a gente tiver um avanço, uma escalada social, uma mudança de mentalidade do povo brasileiro, a gente consegue, eu sei que às vezes é motivo de risco para algumas pessoas, mas eu acredito nisso de fato. Até 2032, e não é mudar a política, é mudar a cabeça das pessoas. Não espere nada da política. A política não vai te ajudar. O que a gente tem que fazer é acreditar que pessoas podem entrar para transformar a mentalidade dos brasileiros. E aí, o que a gente tem que fazer? Você acabou de falar sobre saneamento básico. O Brasil tem o maior espelho d'água do mundo de água potável. E não tem água tratada para as pessoas. Eu não consigo entender. Na verdade, eu já consegui. Eu não conseguia como cidadão, mas agora estudando afinco pelo Brasil, eu posso te falar algo. Não existe pessoas interessadas em ajudar o povo. Existe gente com projeto eleitoreiro. Então, vamos só fechar a sua pergunta. Como é que faz para resolver esse problema da inflação que o Bolsonaro está descontrolando aí desde 1996? A gente não teve uma única oportunidade de perder o poder de compra que a gente perdeu nesse ano. É simples. Só que não é difícil nem simplório, é simples para quem tem um plano. A gente precisa de ativar as pessoas. Pablo, mas o que a gente tem que fazer? Vamos tocar no assunto, Petrobras. A gente tem um monopólio, né, de uma petrolífera. Essa empresa já teve avaliada como a empresa mais rica do mundo em energia e ela não para de despencar em relação às outras empresas de energia em relação ao mundo. 2030 agora tem um pacto das montadoras, né, automobilísticas, fizeram um pacto que vão parar de produzir carro com combustível fóssil. O que significa isso? Que a nossa Petrobras, daqui 5 ou 6 anos, falando como investidor, daqui 5 ou 6 anos a Petrobras vai valer 10 vezes o valor de mercado que ela vale hoje. Por quê? Porque o desinteresse mundial com esse assunto vai começar a fazer ela despencar e aquilo que a gente é muito bom, quase autossuficiente em petróleo, a gente vai perder energia nisso. O que a gente tem que fazer? Urgente. A gente precisa fragmentar a Petrobras. Não vende ela para capital estrangeiro, continua com uma parte do controle, mas quebra esse monopólio. Você vai nos Estados Unidos, o litro do combustível hoje convertido em real está R$5. Aqui está chegando em 10. E esse é um país quase autossuficiente. Se a gente não quebrar
essa questão do monopólio, a gente vai ter um problema. Vou falar para vocês que são contra, por exemplo, a venda da Petrobras. No governo Dilma, tem espaço para responder isso? Por favor, inclusive o monopólio foi quebrado no governo Fernando Henrique, mas na prática, na lei, né? Na lei, porque na prática continua funcionando. É assim, se você tem uma única empresa, você é refém dela. Se ela é do governo, é de uma única, se você vender a Petrobras para um grupo, pode ser brasileiro, e continuar, não vai mudar nada, aí vai piorar, ela vai ficar mais cara. Porque a iniciativa privada foca, em primeiro lugar, lucro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar, eu não vou usar essa expressão, porque quem quebrou a Petrobras foi a Dilma. A gente tem que fragmentar a Petrobras em pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Por quê? Você olha para o modelo americano, tem dezenas de empresas de petróleo, e aí uma empresa, quando tem outra concorrente, ela não pode pôr o preço que ela quer. Ela precisa concorrer para sobreviver. Aí a gente tem uma queda nisso. Nos próximos 8 anos vai explodir carro a bateria, carro elétrico, carro híbrido. O que vai acontecer? Os preços dos combustíveis vão cair. Certa vez o Bill Gates falou, há 5 anos atrás, que se a indústria automobilística tivesse avançado como a da informática nos últimos 10 anos, isso ele falou há 5 anos atrás, ou seja, está falando de coisa de 15 anos. Hoje, um carro deveria rodar com 1 litro de combustível 25 mil quilômetros. O que significa isso? Não tem ninguém focado em política para fazer a questão do petróleo avançar. Uma plataforma petrolífera, para vocês terem noção, ela leva 40 anos para dar um payback. Você que está assistindo, às vezes não ouviu o que é payback. Payback é o tempo de receber de volta aquilo que foi investido. Então, não tem ninguém interessado em fazer carro rodar 1.000 quilômetros, 10 quilômetros, nada. Você vai ver. Uma das poucas coisas que avançaram na vida é o tanto que 1 litro de combustível roda num carro. Então, para fechar isso, se a gente mexe na energia que move o país, os caminhoneiros carregam esse país nas costas, né, por causa, de fato, de lobby que a gente tem nesse país, a gente só roda através de estrada, a gente não tem conexão fluvial, a gente tem pouca ferrovia. E nas ferrovias que a gente tem 25 bitolas de trem diferentes, um trem que está no Espírito Santo não roda no Rio de Janeiro, o trem mais louco do mundo. A gente tem um problema de energia. Então, se a gente resolve isso, a gente impulsiona a economia, gira a energia, a inflação desce. Só falando de combustível. A gente tem que colocar esperança no coração desse povo. A gente tem que pegar os produtos que estão travados e baixar ou cortar, inclusive, impostos de alguns produtos, que senão a gente vai travar a cesta de alguém que precisa de comer. A gente tem um problema sério no país, mas nenhuma solução, eu finalizo essa resposta, nenhuma solução que a gente tomar hoje vai mudar a economia daqui a 90 dias. A economia do Brasil é um transatlântico, não é um jet ski que você sai dando cavalo de pau. O Bolsonaro gosta de andar de jet ski, tem nada contra. Mas a economia não é um jet ski que eu acabo de acelerar e viro um pouco, ela já dá resultado. Vai dar resultado só ano que vem. E uma coisa eu quero pedir, olhando numa câmera aqui, Jair Messias Bolsonaro, eu quero te pedir, alguém que de verdade acredita que vai estar sentado na cadeira de presidente da República, e no caso não vai ser você, mas alguém que acredita que vai estar lá, eu queria que você entregasse o governo federal com a inflação do jeito que você pegou. Porque a lambança que você fez vai prejudicar milhões de pessoas. Esse é o pedido que eu faço, já que você não veio aqui na Telebrás. Eu trabalhei na Brasil Telecom, fiquei quase 8 anos, fui o executivo mais novo. Inclusive, você que está preocupado comigo de ser o pré-candidato mais novo a presidente do Brasil, preocuparam comigo também. Quando eu tinha 22 anos, se eu poderia ser executivo com essa idade. Eu concorri com pessoas que tinham 26 anos de casa. E 50 pessoas estavam concorrendo, aqui na eleição tem 10. Lá, eu peguei esse cargo, liderei 1.100 pessoas na época, na cidade de Goiânia, e eu lembro do cheiro da estatal. Só que voltando uns 10 anos antes, 15 anos, eu lembro de dormir numa barraca na porta da Telegoiás para o meu pai comprar o telefone para casa. O que eu avanço de quando a estatal, por exemplo, o governo Lula abriu 56 estatais, que esse é o gigantismo do Estado para sequestrar a nação. Vocês têm que saber disso. É muito bonito falar, nós temos muitas empresas, a empresa do povo. É mentira. Isso aí é a teoria do gafanhoto que o comunismo implanta em todas as nações. E quando eles saem abrindo estatais, eles estão aplicando uma coisa na veia do povo que chama gigantismo estatal. Quanto maior for o Estado, menor é o povo. Então, o que acontece? Quando você pega uma Eletrobras e faz isso, o povo ganha, o preço vai diminuir. Agora, tem um problema. Tem concorrência? Tem. O Estado vai lá, não tem teto em relação ao ICMS. Você vai no Estado, por exemplo, a energia tem 29% de ICMS. Então, foi um golaço agora do parlamento de, por exemplo, pelo menos o combustível baixar para 17%. Só que agora, baixando para 17%, quem faz o markup no posto de gasolina não vai baixar nada. Por quê? Beleza, vai ficar 17% de ICMS, mas eu não vou baixar o preço. Aí tem um cartel do combustível,
Ah, beleza, a lei está falando que é 17%, vamos cumprir a lei, eu vou pagar 17%, mas no markup eu vou reduzir 5 centavos para vocês não encherem o saco. Quem que vai peitar esses caras? Eu não estou contra dono de posto de combustível, não, mas esse é o problema. O Brasil tem um problema crônico, que se o Thomas Edison tivesse nascido no Brasil e quisesse inventar a lâmpada, o lobby da indústria de vela não ia deixar. O Gurgel, não foi Tesla que inventou carro elétrico, foi Gurgel na década de 70. Os miseráveis daquelas montadoras daquela época fecharam um colúrio contra ele. Foi brasileiro que inventou carro elétrico, a bateria. Só que a gente tem um problema, esse país está vendido. Ah, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? A gente precisa retomar ele devagar. O Fernando Henrique Cardoso, só falar essa aqui. O Fernando Henrique Cardoso, ele não vendeu a Vale do Rio Doce. Quando você vai vender uma empresa, tem que fazer cálculo de equity, de perenidade, de quanto que essa empresa tem de reserva. Vou te dar um dado, tá? O Fernando Henrique, ele doou a Vale do Rio Doce por 3 bilhões de dólares. Ela, naquela época, valia 300 bilhões de equity. E hoje, avaliando as reservas, ela vale 3 trilhões de reais. Não faz sentido um cara ter feito aquilo. O mundo olha para o Brasil e pensa que a gente é a república das bananas. Enquanto o governo federal, nós vamos criar empresas de startup, que são novos negócios. Imagina, nunca ninguém conseguiu fazer isso no Brasil. Alavancar dinheiro com ideia de gente. Eu sou investidor de startup, faço parte do maior grupo de investimento de startup do Brasil, chamado Bossa Nova. E eu vou te falar uma coisa. Tem gente que coloca R$1 milhão numa startup, vê um fundo americano para comprar, a gente vende a mesma startup por 300 milhões. Imagina a gente alavancar a caixa do governo federal desse jeito. Por que ao invés de a gente ficar com a Petrobras na mão, por que a gente não faz uma indústria de carro? Por que nós não criamos estatais assim, potencializa, vende elas internamente, recupera o caixa e começa a tampar o buraco da Previdência Social? Mas isso não é o papel da iniciativa privada? É dela e nosso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser um governo disruptivo. Candidato, como é que o senhor avalia o Sistema Único de Saúde? O senhor privatizaria também o SUS? Olha, tendo 140 milhões de pessoas que usam o SUS, você perguntar para uma senhora agora, lá do Pernambuco, tem 8 anos que ela está querendo uma cirurgia, e um vereador da cidade passa pessoas com uma cartinha de recomendação por causa de época eleitoral. A gente não tem um sistema, a gente é roubado. Pelo menos 50% do dinheiro da saúde é desviado. Aí eu te pergunto, a população está satisfeita com isso? Mas o SUS foi fundamental durante a pandemia. Não fosse o SUS... Não, ninguém está falando mal do SUS, nós estamos falando mal da gestão do SUS. Sim, mas o que eu te perguntei é se o senhor privatizaria o SUS. Então, eu estou acabando de fazer perguntas, e essas perguntas têm que ser respondidas para quem é dono do SUS. Que é o Estado brasileiro. Não é o Estado, é o povo. O Estado é quem representa o povo. Tem 70 mil políticos na nação que são... Eu vou falar a palavra certa para eles entenderem. Eles acham que são patrões. Eles são escravos do povo. Só que o povo é escravo deles, aí está em guerra. Ninguém decide quem manda. A Constituição Federal garante que todo o poder emana do povo. É mentira. O povo não tem poder nem substantivo nem de verbo. Eles não podem falar eu posso e nem eu tenho poder. Eles não exercem isso. Então, está aqui alguém que tem um coração apaixonado por essa nação e nós vamos provocar e discutir nação. Não é hora de falar para a pesquisa eleitoral quem você vai votar. É hora de descobrir quem que gosta de fato, quem ama essa nação, quem que ama esse povo. Esse é o momento da gente entender o que está acontecendo. Não, vamos votar no fulano. Que voto? Voto é no dia 2 de outubro. Então, eu faço uma pergunta para você. Você quer fazer para mim? Vamos privatizar? Não, vamos fazer o seguinte. Pergunta para alguém que está há 8 anos esperando a cirurgia. E ela vê pessoas passando. A gente precisa... Antes de discutir isso, a gente precisa fazer o SUS dar certo. O povo americano, o povo brasileiro tem que saber disso. O povo americano não tem SUS. Lá ninguém tem nada de graça, todo mundo paga. Esse é um direito que vocês conquistaram, como povo, nós como povo conquistamos, mas a gente tem que tirar esses canalhas que usam o sistema e roubam o sistema e quebram o sistema. Então, vou te falar uma solução. Ao invés de falar, vamos privatizar. A primeira solução para o SUS é criar um sistema... criar uma identificação digital para todos os 140 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde. Se lá aparecer assim, ó, você daqui 1 ano vai ser operado, daqui 1 ano você vai ser operado. Sabe que só um pouquinho. Esse sistema existe, né? Ele só não é, às vezes que não quem tem computador cumpre para ser não, utilizado. Não tem operador e ninguém tem vontade política para isso acontecer. Só para você ter uma noção. A gente tem uma taxa de ociosidade que isso governo nenhum sabe medir. A gente tem uma taxa de ociosidade nos hospitais privados. Você que está me assistindo, você gostaria de tratar nos mesmos lugares que o Bolsonaro e o Lula? Eles são funcionários públicos, eles vivem de política há mais de 30 anos, e um, quando precisa, vai para o Albert Einstein. O outro, quando precisa, vai para o Sírio-Libanês. Tem como você, que é do povo, ir para lá. Sabe que jeito? Com voucher.
Se a gente pegar a taxa de ocupação dos hospitais privados e a gente pega a fila infinita do SUS, que a gente acha que não dá conta de tratar, e começa a direcionar, isso já foi testado no governo de São Paulo, e a gente começa a testar e levar pessoas, por exemplo, a gente pode pegar a madrugada dos hospitais, dos melhores hospitais do país. Você sabia que sai mais barato para o governo federal pagar o voucher do que bancar esse sistema único de saúde? Então, a gente tem que continuar com o nosso sistema, enxugar ele, colocar tecnologia, criar uma identificação digital para todo mundo, porque tem outra tramóia. Tem gente que vai num posto, não tem um sistema que mostra que ele pegou aquele remédio, ele sai, tem uma máfia de gente que faz isso. Ele vai em 10 postos de saúde e pega 10 remédios e precisa só de um. A gente é roubado de todas as formas, porque não tem dono no país, não tem gente que ama isso. Inclusive os planos de saúde, né, candidato? Porque muitas vezes o cara tem plano de saúde, sofre um acidente, é atendido pelo SUS e depois o plano de saúde não ressarce o SUS. Inclusive a dívida dos planos de saúde é enorme em relação ao SUS. Então o SUS é a mãe de todos, né? Pablo, você acha então que a solução, quer dizer, o seu perfil de atuação seria uma gestão empresarial no Estado? Ou, porque o Dória tentou imprimir isso em São Paulo e a candidatura dele à presidência naufragou. Como é que é a sua avaliação? Qual é o seu perfil de gestão? Olha, trazendo toda essa sua experiência empresarial. Não é de empresa, é de gestão. Então, tem gestão da própria vida, tem gestão da sua própria casa, tem gestão da família, que é diferente de casa, tem gestão de casamento, tem gestão de filho, tem gestão empresarial, tem gestão pública, tem gestão de tudo. O que a gente tem que ensinar e profissionalizar as pessoas é em gestão. Então, não é de empresa. A empresa tem um fim que é dar lucro. O Estado é trazer vida para o povo. Então, a gente não faz gestão pública para dar lucro. Você tem uma Petrobras que deu 40 bilhões de lucro e o povo que fala que é dono disso olha para a bomba de combustível e fala, como é que eu vou abastecer? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um negócio muito simples. Entender o que é governo. O povo tem medo do governo. Governo é uma empresa do povo, o povo é dono e é o principal cliente. Ele paga um funcionário que, no caso, 214 milhões de pessoas são representadas por 70 mil políticos. Só que os 70 mil políticos pisam no povo. O dia que o povo descobrir que eles são dono da empresa chamada Brasil, desse pacto social, da federação e dessa soberania nacional, com os pactos, né, federativos, municipais, a gente vai entender que o povo assumiu o comando. Então, se não tiver uma revolta dentro de você com esses politiqueiros, não tente mudar a política. Troque as pessoas da política. Esses canalhas, eles fazem vocês terem nojo de política por uma coisa. Se a gente é um povo que tem nojo de política, a gente vai ser governado por gente nojenta. Nada. Tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Por que o senhor acha que merece ser presidente do Brasil? Eu, Pablo Marçal, não mereço ser presidente do Brasil. Eu falo isso de verdade. Eu não dormi nem um dia querendo, nem sonhando e nem pedi isso para Deus. Pelo contrário, eu faço uma oração sincera e abro ela aqui para vocês, para todo o povo brasileiro, aqui no jornal mais importante do Brasil, Correio Brasiliense. Posso falar para vocês o seguinte, que se levante alguém mais apaixonado que eu por esse país, que eu faço um compromisso público. Eu vou votar nesse presidente. Que seja homem, que seja mulher. Se alguém for mais apaixonado por essa nação do que o que está falando agora com você, eu posso estar concorrendo e posso estar em qualquer posição na pesquisa. Eu voto nessa pessoa. Não é tempo de você ficar investindo em quem travou o país. A gente não foi condenado. E eu faço um apelo para você, só para você usar a sua imaginação. O Brasil, a nação brasileira é uma garota jovem. E ela é sua filha. E você tem a oportunidade de entregar a mão dela para casar com uma pessoa. A pessoa que está cotada para você entregar a mão da sua filha é um cachaceiro, o maior ladrão da história da humanidade. Não vou falar nenhum nome, você já sabe. É alguém que não ama essa nação, já roubou os bens da sua filha e quer roubar de novo, inclusive vai roubar os seus agora, dos parentes tudo, para sustentar a ideologia maluca. Esse é o número 1. O número 2 é um adolescente desequilibrado, que não mede as coisas que fala, sai desbaratinado da maior loucura da vida, é mão pesada e não vai honrar sua filha. Você tem que saber disso. Agora eu vou te falar, tem uma terceira pessoa, e você vai achar ela. É alguém que é apaixonado por ela, que está se ferrando, está baixando o nível de vida para ir atrás de confusão para salvar essa menina. Você pode muito bem escolher, não fica caindo em conversa de pesquisa. Não estou falando que a pesquisa está errada, a pesquisa é uma tendência.
Tendência de quem está desanimado. Ao invés de você acreditar em pesquisa, acredita no futuro do país e não tem nenhum pré-candidato falando disso. Eu sou o Pablo Marçal e eu me sinto angustiado de não poder ter falado nada aqui, mas eu agradeço o pequeno espaço. Deus abençoe o Brasil. Pablo Marçal, pré-candidato do PROS à presidência da